teu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Palavras do profeta Abacuque, registrado no capítulo 2, verso 20, chamando a atenção ao povo de Deus, para que neste momento, reverentemente, possamos adentrar na sua presença santa, que neste momento possamos nos prepararmos para podermos cultuar o nosso Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a amada igreja. Amém? Amém. Vamos dar início orando ao Senhor, rogando que Ele venha conduzir cada ato do culto que será realizado neste momento. Antes da igreja, que eles puderem se pôr de pé, façamos assim uma oração neste momento. Santo, santo, santo és tu, Deus. Toda honra, glória seja tributada somente a ti. Graças te damos, ó Deus, porque tu és bom o tempo todo. O tempo todo tu és bom. Obrigado, Pai amado, pelos 50 anos no qual tu concedeste para esta amada igreja e que continua firme, ó Pai, nesta cidade, porque a tua palavra a tem sustentado. Obrigado, Deus amado, por esse momento ímpar, o qual tu concede a cada um de nós. Rogando, Deus, por aqueles que ainda estão no meio do caminho, para que em tempo eles possam, Pai, estar aqui conosco e ter o privilégio de cultuar, de adorar na beleza da tua santidade. Amém. Muito obrigado, Deus amado. Seja com cada um de nós, com cada ato de culto que será realizado. Todos nós aqui possamos estar atentos em tudo que for realizado nesta noite para a glória do teu nome. E assim, Deus Santo, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Passamos uma leitura do Salmo 34. Salmo 34, vamos fazer uma leitura alternada. Estarei lendo os versos ímpares e a igreja, os versículos pares do Salmo 34. Nos diz a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecer o Senhor comigo e todos a uma, e lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os inimigos. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que quer a vida e quer a utilidade para o teu bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Abate o mal e pratica o que é bom. Procura a paz, entende por oração. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe destituir da terra a memória. Clamam o justo, e o Senhor os escuta e os livra de todas as tuas tribulações. Está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgatará
céus, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Amém. Em pé, vamos louvar ao Senhor com um louvor que digna deste momento. Graças a Deus, o louvor que estaremos entoando também no meu lugar. Passamos uma leitura na primeira epístola de João, seu capítulo 1. 1 João,
capítulo 1, verso 8 ao 10 e o versículo 1 do capítulo 2, qual nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é que é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado e fazemos um mentiroso, e Sua palavra não está em nós. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Neste momento possamos fazer uma oração de confissão, rogando ao Senhor Deus, mais uma vez, o perdão para com os nossos pecados. Isso feito, mandamos o presbítero do Jornal para que possa fazer esta oração de confissão ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai, em tua presença, ó Pai, nos colocamos, Senhor, nesta noite para, assim, ó Pai, confessar nossos pecados, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que praticamos e não é da tua vontade, Senhor. O Senhor possa ouvir cada pecado a ser confessado diante de Ti, ó Pai, e sabemos que somos falhos. Como diz tua palavra, Senhor, se dissermos que não temos cometido pecado, nós mesmos nos enganamos e somos mentirosos. Por isso, Senhor, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós aqui, ó Pai. Nesta noite, confesso diante de Ti suas fraquezas, para melhor atuar. Assim, ó Pai, e clamamos, seja a tua igreja, abençoando a cada dia, Senhor, para que possa andar nos teus caminhos. Amém. E isso, ó Pai, que eu peço que agradeça, Senhor, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor neste momento. Sincero eu andei e pedi.
capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. A partir do verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41, nos diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Amém. Neste momento, passaremos ao momento ofertório, como falamos hoje pela manhã. As ofertas serão retiradas nesta noite para presentear a aniversariante, né? A igreja, qual está aniversariando 50 anos. Então, justamente, é um presente para ela, né? Então, que possamos assim, aqueles que desejarem, né, estar ofertando para a obra do Senhor. Vamos louvar. Somente Deus.
Irmãos, o texto base desta conferência é 1 João, capítulo 2, verso 6, o qual nos diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos todo mundo recitar juntos: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Bom, para o ensaio foi bom, né? Agora vamos recitar, vai? Amém? Aquele que diz que permanece nele, bem, com o tema Andando nos Passos do Senhor Jesus, possamos ser gratos ao Senhor por Ele nos conceder este momento de podermos cultuar e grato a Ele pelos 50 anos desta amada igreja. E eu convido o pastor Abelange para fazer uma oração de gratidão neste momento, agradecendo a Deus pelos 50 anos desta igreja. Queridos irmãos e irmãs, graças a Deus da parte dos Pais de São Jesus. Amém. Oremos ao nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade e por sua misericórdia para conosco. Obrigado por grande amor que o Senhor tem para com a tua amada igreja, a igreja a qual o Senhor Jesus Cristo a comprou com o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que fazem essa igreja presbiteriana fundamentalista aqui em Santa Teresinha. Obrigado também, ó Pai, por aqueles que o Senhor nos perdoou ao longo do tempo, há 50 anos, para fundar este templo, casa de oração, tudo para o louvor da tua glória. Amém. Obrigado pela tua palavra, que até que ela é viva, é eficaz nesta localidade, e nós pedimos, ó Pai, que rogamos e que suplicamos que ela venha permanecer firme e pé até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, servindo como um grande luzeiro aqui nesta localidade, tudo para o louvor da tua glória. Que louvamos por esses 50 anos dessa amada igreja, pelo conselho, o pastor Wilson que está aqui à frente, por todos aqueles que passaram, Pai, todos os irmãos que fazem essa amada igreja. Continua a sustentar debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, do teu grande amor, tudo por intermédio do teu Santo Espírito Santo, Pai. E os irmãos possam sempre estar um desejo sempre no coração de estar envolvido na tua obra, pregando a tua santa palavra também, falando da mesma onde eles estiverem, onde eles colocarem a planta dos seus pés, seja em cada lar, seja no seu trabalho, onde eles estiverem, possam semear a tua palavra santa, cumprindo o ídolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transmitir a tua palavra santa, ó Pai, para outras pessoas que ainda estão em trevas, que através do seu testemunho, da tua santa e divina palavra, muitas pessoas venham se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por ele que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar grato ao Senhor, louvando a Ele. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos convidar aqueles que puderem se conferir. O primeiro louvor que estaremos entoando tem tua obra em nós.
Salmo 119. Salmo 119, verso 97, nos diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Amém? Com essas palavras, o salmista convida todos nós a estarmos mais atentos ainda para ouvir a sua palavra, o seu ensinamento. E a mensagem de ontem, abrindo a conferência de aniversário com esse tema, andando como Jesus andou, com o preletor pastor José Vasconcelos. Hoje de manhã, com o subtema sofrendo como Jesus sofreu, na escola bíblica, com o pastor Abelange, com um estudo, podemos assim aprender, de fato, verdade, o que Cristo passou nem se compara, muitas vezes a gente reclama das coisas, das aflições, mas o que Cristo passou nem se compara. Por isso que Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. E encerrando esta conferência com o subtema vencendo como Jesus venceu. Então, fechando com o pastor José Vasconcelos, vamos então estar fazendo mais uma oração pela sua vida e por aqueles que irão escutar a mensagem desta noite. E após esta oração, o pastor Vasconcelos está com a palavra e as crianças podem ir para a sala anexa, ok? Então, convido o presbítero Maurício para assim estar fazendo essa oração. Graças a Deus, amados, oremos nesse instante. Olá, Cristo, Deus e Pai, te damos, Senhor, graças, porque até aqui nos ajudou, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela proteção, pela provisão, pelo cuidado, o Pai de nós, Pai, e pelo cuidado com esta conferência de aniversário de 50 anos do Colégio de Senhor. Obrigado por tudo, Pai, por levantar homens que iniciaram, cuidaram e até hoje cuidam, Pai. Continua assim, levantar jovens, Pai, varões, anciões, para cuidar e levar o teu evangelho, Pai. Pedimos, Senhor, nesta noite, a tua santa iluminação, como diz o Pai o salmista: quanto amo a tua lei, e seja, Pai, e é a nossa tentação durante todo o dia. Nos prepara, Senhor, o coração, a mente, Pai, e o espírito, para receber o alimento espiritual, a tua mensagem. Que possamos ouvir, compreender, aceitar, confessar e colocar em prática, Pai, aquilo que nos ensinar nesta noite. Meus irmãos amigos, todos, graças a paz, para cada um dos irmãos de Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como disse o pastor Nilson, ontem nós tratamos sobre o tema Andando como Jesus andou. Desta manhã o pastor Abelange sobre o tema Sofrendo como Jesus sofreu. Estaremos encerrando estas conferências com o tema Vencendo como Jesus venceu. Ok. Agora está melhor, Eu tenho que falar baixo para não agredir os ouvidos de vocês.
Vencendo como Jesus venceu. O nosso texto encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Se você tem sua Bíblia aí, você pode abri-la nessa passagem, mas eu creio que o texto será projetado aí na tela. Apocalipse, capítulo 3, verso 21, que nos diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Vamos ler juntos? Vocês poderão acompanhar aí na projeção. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, e este livro apresenta o Senhor Jesus como um vencedor. Quando o apóstolo João teve a visão do livro selado com 7 selos, conforme é descrito no Apocalipse capítulo 5, João nos diz naquele texto que o livro precisava ser aberto, mas não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que tivesse condições de abrir aquele livro. Aquele livro estava selado com 7 selos, que mostrava o que haveria de acontecer no final dos tempos. O povo de Deus precisava saber o que aconteceria no final dos tempos. Naquele livro estava a descrição profética, mas ele estava selado com 7 selos. E João chorava muito, porque ele sabia que o livro precisava ser aberto, mas não havia ninguém que pudesse abrir, nem os anjos dos céus. Então nós lemos no versículo 5, João estava chorando, e disse-me um dos anciãos: não chores. Por que João estava chorando? Porque não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro. Mas agora o ancião diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, nós temos agora a presença do Senhor Jesus, abrindo os selos e descortinando assim, diante dos homens, os acontecimentos futuros. Todo crente deseja ser um vencedor, não é? Não precisa ser um crente do Senhor Jesus. Todo homem e toda mulher desejam ser vencedores. Mas a pergunta é assim: pode alguém vencer sem lutar, sem pagar o preço, sem se esforçar? Para que você seja um vencedor, essas coisas precisam acontecer na sua vida. Pagar um preço, muitas vezes um alto preço. Lutar tenazmente, esforçar-se, porque a batalha é grande. Todos os dias nós nos deparamos com uma grande batalha. Há inimigos a serem vencidos, obstáculos a serem transpostos, vencer os inimigos. E quais são os nossos inimigos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12 desta carta, ele disse: porque não só temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantos inimigos estão diante de nós? Mas além desses, nós temos problemas internos que precisamos lutar contra eles. Um exemplo destes problemas
nós já fomos assediados por desânimo. Quantos aqui não passaram por momentos de desânimo? Quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo que Moisés havia tirado do Egito. Uma multidão. Agora Josué haveria de conduzir este povo. Seria o líder deste povo. E as palavras do Senhor para Josué foram estas: anima-te. E no capítulo 1 de Josué, nós temos 3 vezes o Senhor dizendo a ele: tem bom ânimo, não te mandei eu, tem bom ânimo. 3 vezes o Senhor repete para Josué: você precisa esforçar-se. Diz o Senhor: esforça-te, tem bom ânimo, porque sem esforço e sem ânimo você não faz nada. E quantas vezes nós somos atacados pelo desânimo? O desânimo é um inimigo terrível. Você perde a vontade de lutar, a vontade de trabalhar, a vontade de se divertir, a vontade de fazer as coisas. Está desanimado. É terrível. Alguém certa vez contou uma ilustração, irmãos, é apenas uma ilustração, que diz que certa vez o diabo colocou alguns objetos à venda, alguns objetos que ele usava para tentar o povo de Deus. E alguém estava olhando aqueles objetos sem entender bem o que significava cada um deles, e havia um e aparecia insignificante que estava no canto do aparelho. Então aquele indivíduo pergunta para o diabo: que objeto é aquele? Ele parecia uma cunha. Então o diabo diz: isso aqui é um desânimo. Quando infiltrado na pessoa, ela simplesmente torna-se inativa. Ela não causa mais perigo, porque ela simplesmente está sem forças para lutar. Ela se entregou. O desânimo. E a palavra do Senhor diz para nós: anima-te, esforça-te. Outro inimigo: as tentações. Em que área da nossa vida somos tentados? Todos nós somos, eu e vocês. E elas são diversificadas. Mas há tentações e elas são mais fortes, estão mais presentes em cada um de nós. Em que área da sua vida você quer tentar? Pensando nisso, então o nosso tema é vencendo como Jesus venceu. Como Jesus venceu? Observemos a pessoa do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos que ele era 100% homem e 100% Deus. Isso em teologia dá-se o nome de união hipostática. 100% Deus, mas também 100% homem. E como homem, nos diz a Bíblia que em tudo ele foi semelhante a nós, exceto no pecado. O Senhor tinha uma alma tão sensível como nós. Ele sofria fisicamente, sentia dores físicas, se cansava, sentia sede, fome, mas também emocionalmente ele se entristecia. Nós encontramos várias vezes a menção de um Senhor entristecido. Ele se decepcionava. Lembra-se quando o Senhor levou aquele sermão a uma multidão e a multidão não aceitou a sua palavra, porque segundo os ouvintes era uma palavra dura, e começaram a deixar o Senhor Jesus, foram abandonando ao Senhor Jesus. E ele perguntou aos discípulos, aos que estavam bem próximos a ele: vocês também querem se retirar? E nós vemos ali uma nota de tristeza na fala do Senhor Jesus Cristo, mas não só de tristeza, como também de
as irmãs chorando, os judeus amigos de Lázaro chorando. E quando o Senhor viu aquela cena, diz-nos o Evangelho de João que Jesus chorou. Mas ele também chorou sobre a cidade de Jerusalém, vendo o pecado do povo, a dureza do coração, povo incircunciso, não só de coração, mas também de ouvidos. E o Senhor chorou sobre aquela cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha ajunta os seus pintainhos, e tu não quiseste. E ele chorou sobre a cidade. Ele sabia o que era sofrer. Ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Nesta manhã nós ouvimos acerca do sofrimento de Jesus, um pouco do seu sofrimento. Em tudo o Senhor Jesus foi tentado, nos diz a Bíblia, mas sem pecado. E sobre a tentação do Senhor, eu quero discorrer com vocês o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Uma leitura rápida, para que nos situemos. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque ao teu respeito está dito que aos anjos dará ordens e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Uma pergunta: por que o Senhor Deus permitiu que o seu Filho, o Senhor Jesus, fosse tentado? Irmãos, por uma razão: para nos ensinar a vencer as tentações, como exemplo que foi dado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Ontem, quando nós falávamos andando como Jesus andou, nós mostrando que o Senhor Jesus, ele não só falava, mas ele dava o exemplo, deixando-nos assim o exemplo para nós. Mas um questionamento pode ser feito aqui acerca da tentação do Senhor Jesus. Onde o Senhor Jesus foi tentado? O texto nos diz que ele foi levado ao deserto. E que lugar haverá, ou pode haver no mundo, em que o homem não seja tentado? Seja na terra, no mar, no deserto, nos povoados. Não há lugar que o homem esteja a salvo da tentação. Então tentou o diabo a Cristo. E onde tentou? Ele tentou no deserto, ele tentou no monte, na cidade santa e no templo. Estavam presentes, procurando tentar o Senhor Jesus. Qual é o objetivo do diabo neste sentido? Desviar o Senhor Jesus da cruz. Se o Senhor não tivesse vencido, não estaríamos aqui, fiquem certos disso. Mas ele venceu toda a tentação. E a duração do conflito, nós vimos que durante 39 dias, o 40º dia foi o clímax da tentação. Marcos capítulo 1, versículo 13. Jesus venceu toda a tentação do diabo.
Então aqui fica uma pergunta: os nossos conflitos com o mal resultam em vitórias, derrotas ou indecisões? Porque nós temos conflitos. Todos vocês que nos ouvem nesta noite têm conflitos. E só quem sabe do conflito é você e Deus. Aqueles conflitos internos contra os quais você luta constantemente. Lucas nos diz no capítulo 4, versículo 13, que acabando com o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Notem, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo, ou seja, até o momento oportuno, até outra hora, outra oportunidade. Você vence determinada tentação, mas logo vem outra. Você vence a próxima e vem outra. Somos tentados a cada dia. Toda a tentação. Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz que em tudo o Senhor Jesus foi tentado. Até outra oportunidade. O diabo ficaria esperando quando ele tentou o Senhor Jesus ali no deserto. Então logo o Senhor Jesus foi batizado, iniciando assim seu ministério. Então o diabo, ele ficaria esperando até a hora do Getsemane, daquele momento último em que o Senhor Jesus seria provado ali no Monte das Oliveiras. Ali no Getsemane, como nós vimos nesta manhã, o Senhor sofreu muita pressão em todos os sentidos. Então o diabo, ele esperou desde o deserto, aonde tentara ao Senhor, depois do batismo do Senhor, até o Getsemane, um período de 3 anos. Mas nesse período o diabo continuou tentando-o, seja por meio dos adversários. Quando nós estudamos os evangelhos, nós observamos os adversários do Senhor Jesus tentando, como instrumentos de Satanás, através de perguntas capciosas. Quer por exemplo, eles queriam apanhar o Senhor Jesus com uma falha, aí tomaram uma moeda, ou melhor, perguntaram ao Senhor Jesus: é lícito dar um tributo a César? É lícito pagar um imposto a César? Aí o Senhor pediu uma moeda e perguntou: de quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? Disseram: de César. O Senhor lhes disse: então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por que tentaram ao Senhor Jesus uma pergunta: é lícito dar um tributo a César? Porque se o Senhor respondesse: é lícito, eles diriam: então você é contra nós. Se o Senhor dissesse: não é lícito, você é contra César, o imperador romano. Eles colocaram, ou tentaram colocar o Senhor Jesus naquilo que nós chamamos de dilema. Sabe o que é um dilema? É aquela situação: pano e boca de vaca. Se deixar, engole. Se puxar, rasga. Ou, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Isso é chamado de dilema. É lícito dar um tributo a César. Eles colocaram, ou tentaram colocar o Senhor Jesus em um dilema. O Senhor pegou uma moeda e pergunta: de quem é essa efígie aqui? De quem é essa inscrição? Disseram: de César. Aí o Senhor disse: então, faça o quê? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Procuravam tentar o Senhor Jesus, procurando armar ciladas para o Senhor. Até os seus amigos tentaram algumas vezes, com boas intenções. Vamos ao exemplo do apóstolo Pedro. Quando o Senhor Jesus disse que seria necessário padecer muito e ir à cruz, o apóstolo Pedro, tomando a palavra, o repreendeu, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum que aconteça
isto? Não, Senhor. Não permita que tal aconteça. Se o Senhor Jesus tivesse ouvido o apóstolo Pedro, não estaríamos aqui. No deserto, o Senhor sofreu a tentação nas suas 3 esferas. Você sabe quais são as 3 esferas da tentação que atingem a todo homem na sua totalidade? A Bíblia nos diz qual esfera: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todas estas tentações, elas estão presentes no ser humano. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O versículo 16 da primeira epístola de João, capítulo 2, nos diz: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, diz-nos o apóstolo, não é do Pai, mas do mundo. Esse versículo 16 nos mostra 2 cobiças e uma vaidade: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, 2 cobiças e uma vaidade. Qual? Soberba da vida. 3 classes de incentivo que o mundo oferece. Concupiscência da carne. O que é isso? É um desejo exagerado de prazeres. Esse desejo exagerado torna-se então pecado. Concupiscência dos olhos, tendência para se deixar cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. Concupiscência dos olhos. Vamos a 3 exemplos. O primeiro exemplo está na pessoa de Eva, a primeira mulher. O Senhor havia dito ao casal Adão e Eva que de todas as árvores do jardim poderiam comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim, eles não poderiam comer. Então nos diz a palavra do Senhor que Eva viu que a árvore era agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Viu que ela era agradável aos olhos. O que ela fez? Tomou um fruto e comeu. Através dos nossos primeiros pais, nessa desobediência, entrou no pecado do mundo. Quando Josué atravessou o Jordão com o povo de Deus, a primeira cidade a ser combatida seria a cidade de Jericó. E o Senhor deu diretrizes a Josué: como fazer para conquistar aquela cidade. E nestas diretrizes o Senhor disse: vocês não tomem nada da cidade, nada como despojo, porque tudo que há nela será anátema ao Senhor. Derrubaram os muros, os melhores muros caíram, não é? Diante do exército de Israel. Eles entraram na cidade e não tocaram em absolutamente nada, porque o Senhor havia dito: não toquem em absolutamente nada. Porém, um homem chamado Acã, ele viu entre os despojos uma boa capa babilônica, uma cunha de ouro, cobiçou aqueles objetos, tomou para si e escondeu. O que é isto? Concupiscência dos olhos. E essa concupiscência tem se manifestado em alguns, quando eles vão à tua casa e veem alguma coisa que eles desejam para si. Ou quem sabe, no teu comércio. E essa concupiscência pode levar a problemas sérios. Concupiscência nos olhos. Um outro exemplo: Davi, com seu olhar lascivo, ele viu e desejou Batseba. Acidentalmente ele viu Batseba, que estava tomando banho no quintal da
sua casa. É um acidente. Todos nós podemos ver cenas assim, mas Davi viu e cobiçou aquela mulher, um olhar lascivo, com consciência dos olhos. E tanto como na pessoa de Eva, como de Acã e Davi, nós vemos assim consequências terríveis para a vida destes homens em razão da consciência dos olhos. E quanto à soberba da vida? Esta é a mais difícil, porque é a vida em sua manifestação atual e concreta. Soberba da vida. A soberba da vida é uma arrogância ou vanglória relacionada com as circunstâncias externas também, ou seja, a riqueza. Não é pecado você ser rico, mas você passa a ambicionar, a viver em função das riquezas. Todo o teu foco é concernente à riqueza, ou à posição, ou até mesmo ao vestuário. Isso é uma pretensão, uma ostentação pretensiosa. O desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com uma vida de luxúria, soberba da vida. Irmãos, o Senhor foi tentado nestas três áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Há dois tipos de tentação: a tentação interna e a tentação externa. Internamente, o Senhor não tinha nem desejo pecaminoso, mas o diabo, ele sugeriu ao Senhor Jesus estas coisas, sugestionou. Lemos no versículo 11 que o diabo o deixou, depois de toda a tentação, não conseguindo o seu objetivo, o deixou. Mas Lucas nos diz que ele o deixou por pouco tempo. Primeira atitude a tomarmos diante das tentações, o que nos ensina a palavra do Senhor: resistir ao diabo, e o que acontecerá? Ele fugirá de nós. Resistência, e é resistir recusando. O Senhor estava com fome, depois de 40 dias ali no deserto, sempre com fome, e logo apareceu Satanás. Vendo a fragilidade do Senhor Jesus, que está com fome e deseja comer, então ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas o Senhor recusou. É como se o Senhor estivesse dizendo assim para Satanás: eu não preciso comer pão para saber que sou filho de Deus. O Senhor havia ouvido 40 dias antes a voz do Senhor dos céus, que ele dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu não preciso comer pão para saber que sou filho de Deus. Eu vivo por cada palavra que sai da boca do meu Pai. Porque, irmãos, o homem que crê na palavra, ele está vivo. Ele não cai nessas sugestões pecaminosas. Algumas igrejas que elas exploram muito a questão de milagres. Se não acontecer milagres nesta igreja, então esta igreja ela não está servindo ao Senhor, esta igreja está fora dos padrões do Senhor. Mas nós não precisamos ver milagres para crer na soberania de Deus. Nós temos um exemplo muito claro nas Escrituras que deve ser tomado por nós, quando Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, construiu uma estátua de ouro e ordenou que todos os seus súditos, ao ouvirem o som da música, do saltério, da gaita, do fole, todos se ajoelhassem diante da estátua de ouro. Se alguém assim não o fizesse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então houve um momento em que o som dos instrumentos musicais se fez ouvir e todos se inclinaram diante da estátua de ouro que havia sido feita por Nabucodonosor. Todos, exceto 3 homens.
3 judeus que haviam sido trazidos cativos. Seus nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego. E logo alguém viu que aqueles homens não haviam se prostrado diante da estátua que Nabucodonosor fizeram. Levaram-no à presença de Nabucodonosor. Disseram: ó rei, estes homens não fizeram caso do teu decreto. Eles não se encurvaram diante da estátua. O rei ficou furioso, mas foi até complacente para com eles. Disse: olha, eu vou lhes dar uma oportunidade. Quando novamente o som da música se fizer ouvir, então vocês devem se prostrar diante da estátua. Caso contrário, serão postos na fornalha de fogo ardente. Sabe o que eles responderam para Nabucodonosor? Ok, o nosso Deus nos livrará da fornalha. Mas se Ele não nos livrar, nós não adoraremos a estátua de jeito algum. Ele pode livrar, disseram aqueles homens, mas Ele pode não livrar. Deus é soberano. Quer Ele nos livre, quer Ele não nos livre, nós seremos fiéis a Ele. Irmãos, nós não precisamos de milagres para provar que Deus é soberano. Basta a sua palavra. Que isso fique bem claro para cada um de nós. O Senhor, Ele se recusou a fazer daquelas pedras pães. Veja a intenção de Satanás. Ele estava colocando em dúvida a divindade do Senhor. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Senhor se recusa a tomar o caminho mais curto para herdar o reino do mundo. Ouça o que nos diz o evangelista Lucas, no capítulo 4, versículos 5 a 7, que relata também sobre a tentação do Senhor Jesus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-lhe a ti todo este poder e a tua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o Senhor se recusou a tomar o caminho mais curto para herdar o reino deste mundo. Isso foi proposto por Satanás. O Senhor disse: não. O Senhor se recusou a comer, conforme nós vimos. Mas depois de toda aquela tentação, vieram os anjos e o serviram. Isso me faz lembrar de uma passagem ocorrida no Velho Testamento, quando Elias, o grande profeta Elias, fugindo de Jezabel, caminhou um dia todo pelo deserto escaldante da Judéia. Cansado, faminto, sedento, deitou-se ao pé de um zimbro e naquele momento ele desejou morrer. Ele pediu ao Senhor a morte. Entrou num estado de depressão. Então ele adormeceu. De repente, alguém o tocou. 1 Reis 19, versos 6 a 7. E Elias acordou-se com aquele toque. Um anjo o tocou e disse: levanta-te, come. Elias olhou à sua volta e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. O Senhor resistiu à tentação de tornar pedras em pães, conforme a sugestão do diabo. O Senhor estava com fome. Mas quando o diabo terminou toda a sua tentação, vieram os anjos dos céus e serviram ao Senhor Jesus. O profeta Elias queria morrer.
Mas quando ele adormeceu, foi acordado por um anjo e o anjo: levanta-te, come. E ele desfez um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu. Aqui fica uma pergunta: você está passando por alguma provação? Eu não sei, mas Deus o sabe. Deus o sabe. E quem sabe a sua provação é uma tremenda provação. Sabe qual é o conselho da palavra do Senhor diante da provação pela qual você está passando? Não ouça as sugestões de Satanás. Ele vai oferecer a você, durante a tua provação, opções pecaminosas. Olha, faze isto, toma esta direção, toma esta atitude. Meu querido irmão e amigo, aprenda a discernir a voz que vem de Deus e a voz que não vem. Espere no Senhor. Você está passando por uma grande provação? Espere no Senhor. Resista como o Senhor resistiu. Resistiu ao diabo e ele fugirá de nós. Esse tempo de provação, ele vai passar. Sabia disso? Ele vai passar. E quando isso acontecer, os anjos lhe servirão. Você não os verá. São invisíveis, imperceptíveis, mas com certeza você terá a resposta do Senhor através dos anjos. E quando eu falo anjos, muitas vezes até no ombro do ser humano, enviado por Deus, porque a palavra anjo tem também o sentido de mensageiro, e de onde menos você esperar, vem a solução para o seu problema, a resposta que você tanto anseia. Espera em Deus, resista. Você recebe uma proposta indecorosa de Satanás. Ele é astuto, ele vê as nossas necessidades, ele se aproveita das nossas fragilidades. Então você está passando por uma dificuldade financeira tremenda, de repente vem uma proposta aí indecorosa para você aumentar a sua renda, fazer um dinheiro extra. É lícito você aumentar a sua renda, é lícito você fazer um dinheiro extra, mas não através de meios ilícitos. Você é tentado a uma adulteração do produto. Você é um comerciante, você é tentado a adulterar o produto. Você é tentado a receber uma propina. Não é o que acontece. Então, não receba estas sugestões que vêm da parte do inimigo. Resista como o Senhor resistiu. Siga o caminho que o Senhor traçou para você. Você está com um problema de saúde? Você é tentado a buscar uma solução fora da vontade do Senhor? Não ouça a voz do tentador, espere em Deus. Porque, irmãos, o poder de Deus se revela-se de 3 maneiras, da maneira como Ele deseja. Essa questão da saúde, o Senhor pode curar uma enfermidade incurável diretamente, operando um milagre. Isso tem acontecido. Nós temos ouvido testemunhos, nós temos visto testemunhos de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e de repente foi curada, para surpresa dos médicos. Eles dizem: olha, isso não tem explicação na medicina. O Senhor pode fazer isso, mas Ele pode também curar, e Ele tem feito através dos médicos, através de cirurgias, não é? Diagnósticos. Ele dá a medicação certa, graças a Deus. Quando Ele dá certo na medicação, você estava muito doente e você foi curado.
vontade do Senhor, sendo que Ele ajuda o seu servo a suportar. Nós temos o exemplo de um grande apóstolo do Senhor Jesus chamado Paulo. Paulo tinha um problema muito sério na sua vida, que ele o classificou como um espinho na carne. Até hoje ninguém sabe ao certo que espinho era esse. Todos nós temos os nossos espinhos na carne, não é? Alguém, ironizando, disse que o espinho na carne do apóstolo Paulo era a sombra dele, mas olha que maldade. Mas ele diz que um mensageiro de Satanás foi enviado para esbofeteá-lo. E ele diz que orou ao Senhor. Nós, crentes no Senhor Jesus, não colocamos todas as nossas necessidades, problemas e lutas diante do Senhor em oração, não é? Ele fez isto. Ele orou ao Senhor. E ele disse: eu orei por 3 vezes. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça me basta. Problema resolvido. A graça do Senhor, ela é suficiente. Irmãos, a forma como Deus socorre em cada caso, se pela eliminação repentina do sofrimento, ou se pelo médico, ou ajudando a suportar o sofrimento, isso é determinado unicamente por Ele. E qualquer uma destas 3 formas redundará em bênçãos para o Filho de Deus. Eu costumo dizer que o Senhor sabe o que é melhor para nós. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas, não algumas, mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são amados por Deus. Põe isso na sua mente: eu sou um servo do Senhor, eu estou nas mãos do Senhor, Ele é soberano. Não importa a situação pela qual eu esteja passando, não ouvirei sugestões de Satanás, procurarei observar o que a palavra do Senhor diz para mim, o que Ele quer para mim. E Senhor, ajuda-me a vencer estes momentos. E você terá um descanso do Senhor através desta vida. Irmãos, partindo para a conclusão, o poder contra a tentação adquire-se através de 4 coisas. A primeira delas, pela dedicação em querer agradecer ou agradar a Deus antes de qualquer coisa. Primeira coisa, o meu objetivo é agradar ao Senhor. Quando nós tivermos este objetivo em mente, nós estaremos adquirindo poder contra a tentação. A segunda coisa, pela dependência de Deus. Eu dependo, e este deve ser o pensamento de cada um de vocês, eu dependo unicamente de Deus. Minha vida está em suas mãos. Terceira coisa, pelo conhecimento da palavra e sujeição a ela. Sabem qual foi a arma usada pelo Senhor Jesus quando foi tentado lá no deserto? A palavra de Deus. Quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, o Senhor usou a palavra respondendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou a um pináculo e disse: se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque na palavra diz que aos seus anjos dará ordens para que tu não tropeces em pedra. O Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim o Senhor estava respondendo sempre com a palavra. Cristo fez uso da palavra na tentação. Outra coisa, ele também orava constantemente. E ele disse para os seus, para que nós também estivéssemos orando constantemente, para que não caíssemos em tentação. Palavra e oração.
E a quarta aí, uma coisa, pelo desprezo das riquezas e honras mundanas sem Deus. Você pode crescer financeiramente, você pode ter bens materiais, não é pecado. O problema é quando você é tentado a fazer destes bens adquiridos do seu Deus, quando estes bens passam a ser um ídolo na sua vida. Toda a sua vida é em função dessas coisas adquiridas. Aí começa a se vangloriar, a jactanciar-se diante do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor venceu a tentação, mas a Bíblia diz também que Ele venceu a morte. Em Apocalipse 1, versos 17 e 18, nós lemos: o Senhor afirmou: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Cristo venceu, nós também venceremos. O capítulo 17 do Apocalipse trata da queda da grande Babilônia, desse sistema mundial que é contra o povo de Deus, contra os eleitos do Senhor, esse sistema corrupto. E o versículo 14 de Apocalipse 17 diz que esse sistema, os que compõem esse sistema, esses inimigos de Deus, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E conclui dizendo: vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. A história, ela termina conforme descrita no Apocalipse, que o Senhor sairá como vencedor, e os que estiverem com Ele também como vencedores, porque em Cristo, nos diz a palavra de Deus, somos mais do que vencedores. Amém. Toda glória seja dada ao Senhor. Aprendamos com o Senhor Jesus a vencer as lutas, os embates da vida, as tentações que vêm sobre nós, observando a maneira como o Senhor Jesus venceu. Amém.